O preço da ação ele também entra numa lateralização, que é quando o preço do ativo fica nessa estrutura aqui, ó, nessa lateralização, como ocorre aqui embaixo. Deixa só eu sair aqui da frente um pouquinho para você ver. Pronto. Isso daqui é uma lateralização. O preço da ação, o preço do ativo, está lateralizado. Esse aqui é o momento de você comprar essa ação? Não, porque como ele está andando de lado, você não sabe se ele vai subir ou se vai descer. Né? Mas existem estratégias para saber quando vai subir e quando vai descer essa ação, quando ele vai sair desse movimento de lateralização. E é quando acontece isso aqui, ó, quando a ação, o preço desse ativo, através dos candles, ele apresenta essa estrutura aqui, ó, um fundo mais alto que o fundo anterior. Isso aqui indica que o preço da ação quer romper o fundo, aliás, quer romper esse topo. Né? E quando ele rompe esse topo, ele quer dizer que ele quer entrar numa tendência de alta da ação. Então ele vai fazer esses movimentos aqui, de impulsão e retração, rompendo sempre o topo anterior, inclusive a resistência desse preço aqui, que é nesse canal, e logo depois ele vai começar a fazer as suas correções para uma tendência de alta. Isso daqui, se você pegar qualquer gráfico no ativo e você ver essa estrutura aqui, esse preço aqui lateralizado, você vai ver que é muito comum acontecer isso aqui, essa impulsão e retração dentro de uma lateralização. Tá? Isso daqui independente do tempo gráfico. Agora um segredinho, se você estiver operando tempo gráfico diário, por exemplo, você vem aqui no tempo gráfico diário, né? Você vem aqui e escolhe tempo gráfico diário, clicou no tempo gráfico diário, viu que não tem, aliás, que tem uma lateralização, o preço está lateralizado, está aqui, lá no gráfico diário está lateralizado, mas quando você vai lá no gráfico de 60 minutos, ou seja, um tempo gráfico menor, você vai ver uma volatilidade maior no preço, você vai ver um sobe e desce com muito mais frequência no preço, pode te confundir. Por isso que é importante você trabalhar com tempo gráfico maior e um tempo gráfico menor. No tempo gráfico menor, que é o gráfico de 60 minutos, você vai ver pequenas entradas. Tá? Você vai ver muito mais entradas que um tempo gráfico diário. E isso também acontece no tempo gráfico semanal com o tempo gráfico diário. Se você for no gráfico semanal da ação, você vai ver enormes barras lá de força, tanto para compra, tanto para venda. Agora, quando você vai no tempo gráfico diário, você vai ver que há uma volatilidade muito maior do que no tempo gráfico semanal. Então, no tempo gráfico diário, em relação ao tempo gráfico semanal, é muito mais fácil você encontrar um ponto de compra e um ponto de venda. Inclusive, se você for no tempo gráfico diário, vai enxergar a tendência do ativo. Se você for no tempo gráfico de 60 minutos, vai ver muito mais pontos de compra e venda em relação ao tempo gráfico diário. E assim por diante. Mas qual o menor tempo gráfico eu posso utilizar no swing trade? Que vai deixar o meu trade, minha operação de curto prazo, meu investimento de curto prazo muito mais assertivo. Tempo gráfico de 60 minutos. Menos do que isso vai se tornar muito mais errático. Por quê? Quanto menor o tempo gráfico de um ativo, mais errático ele fica, mais errático ficam os padrões. Aí você também não consegue enxergar a tendência com muito mais clareza. Por exemplo, eu posso pegar aqui o tempo gráfico permanece nesse mesmo ativo, nessa mesma ação, pegar o tempo gráfico de 5 minutos. É um exemplo. Se eu pegar aqui o tempo gráfico de 5 minutos nessa ação, eu vou ver que não consigo identificar muito bem a tendência, né? A não ser que eu dê um zoom aqui e consiga identificar aqui uma leve tendência de alta. Mas isso aqui é para quem trabalha com operações de curtíssimo prazo. Operações em que são encerradas ali em pequenos minutos, ou seja, o ganho ali ele é menor, tá? E a assertividade é menor também. Por que a assertividade é menor? Porque esse movimento de força no gráfico ele se torna muito mais errático. Tá? Se você pegar aqui, olha quantos movimentos de força deu errado, porque simplesmente entra em períodos com muito mais frequência de lateralização, né? E stops são muito mais acionados em tempos gráficos menores.